pode todas as coisas, o nosso Criador, que é totalmente santo, totalmente justo, e nós vimos também na palavra de Deus que Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, é amor, né? E nós hoje vamos examinar o que a palavra de Deus diz a respeito do ser humano. Quem somos nós? A Bíblia tem a resposta para perguntas que são realmente cruciais a nosso respeito. Normalmente, essas perguntas ficam um pouco esquecidas. As pessoas estão muito preocupadas com a luta pela sobrevivência, as pessoas estão muito preocupadas com o progresso material, financeiro e material, e às vezes deixam de refletir em sobre perguntas que são muito importantes, perguntas que dizem respeito ao ser humano. Qual é a nossa origem? Por que nós existimos? Por que fomos criados? Qual a nossa finalidade? Resumindo, quem somos nós? E se o ser humano realmente quer ser plenamente feliz, ele precisa encontrar as respostas para essas perguntas tão importantes. Não adianta se alienar buscando somente os bens materiais. É necessário encontrar as respostas para essas perguntas tão importantes. Então vamos procurar na palavra de Deus. Primeira coisa que nós encontramos na Bíblia é que o homem, o ser humano, é criado por Deus à sua imagem e semelhança. O ser humano é um ser criado por Deus à sua imagem e semelhança. Abram suas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O ser humano foi criado por Deus, embora a pseudociência tente dizer o contrário, mas ninguém ainda criou nada que explique melhor a origem do homem do que a palavra de Deus. Os verdadeiros cientistas, as pessoas realmente que vão, vamos dizer assim, cavar fundo essa questão, se rendem às evidências de que a teoria da evolução tem que continuar sendo uma teoria. Na ciência, formula-se uma hipótese. E baseado naquela hipótese, você pode formular uma teoria científica. Se você consegue provar aquela teoria, se você consegue provar as suas hipóteses, então o que antes era uma teoria se transforma numa lei científica. Tanto a teoria da evolução não consegue provas finais, provas realmente de peso, vamos dizer assim, que até hoje continua sendo teoria da evolução. Ninguém ousou até hoje chamar a teoria da evolução, transformá-la em lei da evolução. A teoria da evolução, eu li o livro de Darwin, a origem das espécies, uma encheção de linguiça, uma enrolação terrível.
muita prolixidade para pouquíssima coisa, a origem das espécies de Darwin. E outros livros tenho também lido de alguns evolucionistas famosos. Tudo isso foi formulado, tudo isso foi escrito numa época em que a genética ainda estava engatinhando. E também a bioquímica. Porque hoje tanto a genética como a bioquímica apresentam obstáculos intransponíveis para a evolução. A genética, por exemplo, guarda, os genes de cada espécie são um arquivo das características essenciais de cada espécie. Ou seja, as espécies não mudam, são o que são. Permitem algumas variações que nós chamamos de raças. Mas a espécie em si, ela nunca muda, guarda sempre as suas características essenciais, porque os genes se encarregam disso. Na época que Darwin formulou a sua teoria, a genética ainda estava engatinhando, dando os primeiros passos com Mendelssohn. Se a genética já existisse naquele tempo, Darwin seria mais ridicularizado do que foi. A bioquímica também. Quem quiser ler A Caixa Preta de Darwin, procure esse livro, que você vai ver um professor de bioquímica de uma universidade dos Estados Unidos mostrando que pela bioquímica, pelo que ocorre no interior das células, é impossível que a evolução tenha acontecido, né? Há, inclusive, uma afirmação científica da complexidade irredutível. Complexidade irredutível. Determinadas reações químicas que acontecem nos organismos vivos não podiam esperar pela evolução, né? Não podiam esperar pela evolução para existirem. A evolução parte do mais simples para o mais complexo. São coisas tão complexas que não dava para aguardar pela evolução, porque a vida não seria possível sem essa complexidade. E muitas outras coisas que vão mostrando que a evolução é impossível de ter acontecido. Uma outra coisa é que, bom, já que as espécies, né, dizem os evolucionistas mais atuais, já que as espécies não podem mudar, aconteceram mutações para que as espécies mudassem e evoluíssem, né? Segundo esses cientistas, entre aspas. Acontece que nenhuma mutação ocorre espontaneamente. Sempre precisa de algum fator induzindo uma mutação. E quando isso acontece, nunca é para melhorar a espécie, sempre é uma mutação para pior. Por exemplo, a radiação atômica, radiação nuclear, ela pode interferir nos genes e provocar mutações, mas para pior, nunca para melhor. Houve uma droga que foi usada nos anos 60, que foi uma tragédia, a talidomida, um fator químico para provocar mutação, mas uma mutação para pior também. Quantas crianças nasceram sem braços, ou sem pernas e sem braços, por causa da talidomida? Mutações introduzidas por um fator químico, mas para pior. E as tais mutações necessárias à evolução, até hoje, têm sido estudadas, têm sido procuradas ser reproduzidas em laboratório com drosófilas, outros animais que se reproduzem bem rápido, e nunca essas mutações se perpetuaram, mutações significativas realmente de mudança de espécie. Isso nunca foi observado. Mutações são sempre para pior e não se perpetuam
nas descendências e muitas outras coisas. Agora, isso não nos é ensinado nos bancos escolares. Na escola, o que a gente aprende? A teoria da evolução como se fosse perfeita, como se fosse um fato, como se tivesse acontecido realmente. E o outro lado da questão, né, os furos dessa teoria, quem quiser saber tem que correr atrás, tem que ler, tem que buscar. O problema não é tanto científico, o problema é ideológico. Criou-se uma ideologia secularista e secularizada no ensino. E quer se incutir por todos os meios, desde que a pessoa é uma criancinha ainda, que nós somos mero produto do acaso. Não somos produto do acaso. Toda essa maravilha que nós somos, tem um site na internet, eu esqueci o nome, o endereço dele, que a gente pode ver todos os sistemas do corpo humano em 3 dimensões. E você com o mouse vai girando, é um negócio maravilhoso, espetacular. Toda essa complexidade, toda essa maravilha que o nosso corpo é, não é obra do acaso. E há também algo que muitos filósofos levantam. Se nós fôssemos obra do acaso, como nós poderíamos ter senso moral? Se fôssemos obra simplesmente do acaso, de uma evolução, de adaptação ao meio ambiente, como se explica o nosso senso moral? A Bíblia nos apresenta, meus queridos irmãos, como seres criados por Deus deliberadamente. Deus quis nos criar. É interessante, nós lemos aqui Gênesis capítulo 1, versículo 27, o versículo 26, o versículo anterior, deixa muito claro essa deliberação de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não somos produtos do acaso, meus queridos, mas da vontade soberana de Deus, que decidiu criar o ser humano, que decidiu nos criar. Né? Ah, pastor, vamos conciliar, então, a teoria da evolução com a Bíblia. Houve alguns filósofos, alguns pensadores que tentaram fazer isso. Um deles foi Teilhard de Chardin, no início do século XX, na primeira metade do século XX. Teilhard de Chardin era padre, era filósofo, era arqueólogo, paleontologista, e como paleontologista se envolveu até numa fraude na Inglaterra, que depois foi desmascarada, e Teilhard de Chardin tentou juntar a teoria da evolução com o que a Bíblia diz. Mas, meus queridos, não dá, porque a própria narrativa da Bíblia não deixa margem para a teoria da evolução. Vejam aí o versículo 21, ainda aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 21. Perdão, versículo 21 não, versículo 24. Disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra. Novamente, conforme a sua espécie. E assim foi. No versículo 25, novamente, aparece essa expressão, Deus criando os animais conforme a sua espécie. Deus criou espécie por espécie, não criou rascunhos para evoluírem. Pela narrativa da Bíblia, Deus criou cada espécie prontinha, com todas as suas
características básicas, todas as suas características essenciais. A Bíblia afirma isso, né? O homem, portanto, é um ser criado por Deus. Dizem que Darwin tinha uma briga particular com Deus, uma decepção. Darwin era filho de pastor. E antes dele partir para formular essa teoria, que não era dele, ele foi o que alcançou maior projeção. Outros já tinham começado a formular essa teoria, mas dizem que ele perdeu um ente querido. Que ele havia perdido um ente querido e havia ficado triste, decepcionado com Deus. As primeiras edições de A Origem das espécies, ele negava a existência de Deus. Depois, nas edições subsequentes, ele pediu para tirar isso. Mas, meus queridos, por que brigar com Deus? Por que não render-se ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Deus eterno, Todo-Poderoso. Por que ficar brigado com Deus? Por que procurar motivos para descartar a existência de Deus? Por que procurar teorias para se sentir mais confortável longe de Deus? Isso não é absolutamente necessário. É uma questão até de bom senso, de razão. Eu mencionei para vocês algumas semanas atrás, eu tenho um livro com uma lista, mais de 50 cientistas importantes em toda a história, né, todo o progresso científico, que realmente criam em Deus, se rendiam a Deus. Além de criado por Deus, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós lemos isso, né? Versículo 26, Deus dizendo, façamos o homem. Mas seria um ser diferente. Deus já tinha criado todos os outros animais. Mas o único ser que Deus vai criar e diz que seria a sua imagem e semelhança é o homem, é o ser humano, é o único. E ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Fazendo aqui uma digressão, versículo 27 diz que o homem foi criado à imagem de Deus, e aqui enfatiza, macho e fêmea os criou. Tanto homem como mulher têm o mesmo valor. Tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. São iguais, têm o mesmo valor diante de Deus. Não é? Mas o ser humano foi esse, que foi o único criado à imagem e semelhança de Deus. Capítulo 2, versículo 7, também apresenta uma criação aqui, um ato de criação diferente também dos outros seres, dos outros animais. Diz que o ser humano, capítulo 2, versículo 7, foi formado de quê? Do pó da terra. Tá, o nosso corpo, você faz análise química, tem tudo que existe na terra, tem tudo que existe na natureza. Né? Nosso corpo é carbono, água, nitrogênio, enxofre, alguns metais, etc., por aí vai. Né? O nosso corpo realmente veio do pó da terra, mas tem uma diferença. Qual é a diferença? Continuem vendo aí o versículo. Deus soprou vida no homem, lhe fez alma vivente. Né? Deus colocou essa essência da sua natureza em nós. Nós não somos criados somente, nós não somos somente corpo, como pensam os ateus,
que morreu, acabou, não. Deus colocou também em nós algo diferente, algo que transcende a matéria. Deus colocou em nós a alma, Deus colocou em nós o espírito. Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós também somos seres espirituais. Isso aqui é só a minha casa, enquanto eu estou aqui nesse mundo. Mas eu não sou só isso aqui. Né? E que coisa maravilhosa, né? O meu cérebro faz a conexão com o meu espírito, com a minha alma. Deus nos criou seres espirituais. Por isso, a sua imagem e semelhança. Seres espirituais, dotados de inteligência, seres espirituais dotados de sentimentos, seres espirituais dotados de discernimento moral, seres espirituais dotados de criatividade, imagem e semelhança de Deus. E por isso que nós podemos nos relacionar com Ele, né? Mas tem uma outra característica aqui do ser humano, já abordei. Fomos criados já com esse equipamento, vamos dizer assim, para nos relacionarmos com Deus. Deus nos criou para isso, para nós nos relacionarmos com Ele, para nós sermos alvos do amor dEle. Né? Lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Deus é amor. Deus nos criou para nós sermos alvos do seu amor, para nos relacionarmos com Ele. É interessante, você abre lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, e diz que diariamente, né, na hora que Deus ia passear no jardim e chamou por Adão e Eva, olha que coisa maravilhosa, Deus todo dia ia conversar pessoalmente com aquele primeiro casal, né, podemos dizer assim, a matriz da raça humana. Deus ia lá diariamente conversar com eles. Também o primeiro casamento Deus fez em pessoa. Deus criou a mulher do próprio tecido de Adão. É interessante que as pessoas zombavam. Olha como a Bíblia é cheia de fábulas. Logo no início, Deus criou a mulher de uma costela de Adão. É lógico, isso é fábula, tal. Que fábula nada. Agora já fazem o quê? Clonagem. Já fazem clonagem. Ainda não dominam totalmente a tecnologia da clonagem. Mas Deus, que é o Criador de tudo e de todos, clonou, né? Clonou Adão. Pegou lá uma costela, não fez outro Adão igualzinho. Mas ele manipulou lá como só ele sabe e criou a mulher. Criou a mulher. E aquele primeiro casamento, a narrativa da Bíblia foi que Deus em pessoa realizou aquele primeiro casamento. Deus estava sempre presente, se relacionando face a face com o ser humano. E o apóstolo Paulo declara que para isso que nós fomos criados, lá em Atos capítulo 17, versículos 26 a 27, Paulo declara que nós fomos criados para tateando procurá-lo. Tateando buscar Deus. Aquele primeiro casal podia estar com Deus face a face, conversar com Deus, ter plena comunhão com Deus, relacionamento total com Deus. O pecado distorceu, atrapalhou isso, né? Hoje o ser humano anda em busca de Deus, mas como que tateando, né? Mas para isso que nós fomos criados, para esse relacionamento com Deus. E justamente já estamos falando de outra característica do ser humano, que o pecado atrapalhou essa questão do relacionamento com Deus. Nós fomos criados para isso, pleno relacionamento com Deus, usufruirmos plenamente do amor de Deus. Mas aí aconteceu uma tragédia, e essa é a nossa terceira característica. O ser humano está corrompido. O ser humano está corrompido e condenado pelo pecado. A palavra de Deus declara isso claramente
lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados da glória de Deus, estão separados da presença de Deus. E nós vemos, agora eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. A Bíblia sempre usa a serpente para falar do próprio diabo, do próprio Satanás. Inclusive no livro de Apocalipse, capítulo 11, fala, né? O diabo, a antiga serpente. Então, o próprio diabo, Satanás em pessoa, tentando aqueles primeiros seres humanos, aquele primeiro casal. Ah, pastor, não existe. Existe sim. A Bíblia diz. E como é que você explica tanta maldade no mundo? Tanta coisa ruim se encaixando, se orquestrando. Há um domínio do mal no mundo, realmente. Uma mente extremamente perversa, maléfica, procurando dominar todo mundo. Coisas que nós nem imaginamos, coisas de tão más, de tão perversas acontecem. Como é que você explica tudo isso? E Satanás veio e tentou aquele primeiro casal, e começou pela mulher. Ah, pastor, está vendo como é que a mulher? Que mulher coisa nenhuma, rapaz. Eu creio que é porque a que estava perto na hora, foi passando onde ele estava, né? Deus plantou duas árvores lá no Jardim do Éden. Uma era a árvore da vida, a outra era conhecimento do bem e do mal. E o que Deus falou? Não comam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês morrerão. Deus colocou limite e falou: vocês comam de todas as outras, mas dessa não. Dessa vocês não podem. Deus deu livre-arbítrio, Deus deu escolha, Deus deu possibilidade para o ser humano escolher entre obedecê-lo ou não. Senão nós seríamos meros autômatos. Nós não somos. Nós temos essa capacidade de escolha, né? E a mulher foi passando perto daquela árvore, o diabo falou: ei, psiu. E a mulher deu atenção. E ele lançou logo uma pergunta. Vejam que a tentação dele não foi afirmações. Não foram afirmações. Foram dúvidas que lançou, né? Assim que Satanás quer agir, quer nos levar a duvidar do que Deus diz, quer nos levar a duvidar da palavra de Deus. Olha o que ele perguntou para a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ele sabia que a ordem de Deus não foi essa, mas ele já queria começar
a inculcar dúvida na cabeça da mulher a respeito de Deus. Aí Eva caiu num erro terrível. Em vez de seguir em frente, ela parou e deu papo para o diabo. A gente não pode dar conversa para o diabo, a gente tem que seguir em frente, né? Aí Eva parou e começou, né? Falou, não, versículo 2, nós podemos comer de todas as outras árvores, menos dessa, porque se nós tocarmos nesse fruto, nós morreremos. Aí o diabo, novamente, jogando dúvidas agora a respeito do caráter de Deus, né? Dizendo, não, ele não quer que vocês comam desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, vocês não morrem, não. Vocês vão se tornar iguais a Deus. O diabo também procura colocar na nossa cabeça que fazer a nossa vontade é melhor que fazer a vontade de Deus, né? E Eva, aí a última cartada, a concupiscência, né? Eva olhou para aquele fruto e foi agora tentada pelos olhos. Aquele fruto era bonito, era bom para comer. Já reparou que as coisas pecaminosas, as iscas que o diabo joga para a gente pecar, nunca são coisas feias? Já repararam nisso? Repara um comercial de TV, por exemplo, de cigarro. É carrão, é cavalo raça pura, que eles colocam nos comerciais, mulheres bonitas, coisas desse tipo, não é? O diabo joga isca sempre, senão não é isca. Senão não é isca. E Eva agora olhou para o fruto e comeu. Desobedeceu a Deus. Essa é a essência do pecado, é desobedecer à vontade de Deus. E aí nós vemos pelo restante do capítulo que entrou todo tipo de mal na criação que Deus tinha feito tão perfeita. O pecado do ser humano, a desobediência a Deus, causou um caos terrível. E tanta coisa ruim entrou. E o pior de tudo foi que o homem passou a viver essa condenação do pecado. Deus diz para ele aqui no capítulo 3, ainda no capítulo 3, se nós prosseguirmos a leitura, Deus avisa que agora eles iriam morrer, porque pecaram. E iriam ter também muitos sofrimentos na vida. E pior de tudo, Deus os expulsou da sua presença. Deus é totalmente santo, Deus é totalmente justo, não pode conviver com o pecado. Olha, esse privilégio da comunhão com Deus, o ser humano perdeu. Do relacionamento tão íntimo, tão próximo com Deus, o ser humano perdeu. O ser humano agora estava só. Mas olha, fomos criados para sermos alvos do amor de Deus. E Deus continua nos amando. Deus prometeu à mulher que da sua semente, da sua descendência, viria um que pisaria a cabeça ou seja, viria um que derrotaria Satanás e que nos livraria do pecado e de suas consequências. Nós continuamos sendo alvos do amor de Deus. O ser humano está condenado pelo pecado, condenado à separação de Deus, condenado à morte, não somente à morte física, mas também à morte espiritual. Essa separação de Deus, não só aqui, mas pior ainda, separação de Deus por toda a eternidade, em sofrimento eterno. A Bíblia afirma isso. Mas apesar disso, Deus não desistiu de nós. E Ele prometeu para a mulher, para Eva, olha, virá um da tua semente, da tua descendência, que vai pisar a cabeça da serpente.
vai desfazer essa maldição que ela induziu vocês. Vai desfazer essa maldição. Abram suas Bíblias, é o último texto que nós vamos ler hoje. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 5, versículo 19. É o último texto que nós vamos ler, porque o que vem depois a gente sabe de cabeça. A gente sabe decorado, né? Romanos, capítulo 5, versículo 19. A palavra de Deus diz assim. Vamos ler, para entender melhor, vamos ler o versículo 18 até o 21. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação devida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Continuamos sendo alvos do amor de Deus, apesar do nosso pecado. Aí entra o último texto que a gente sabe dizer de cor, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuamos sendo alvos do amor de Deus. E aí veio Jesus, descendente de Eva, né? Deus que se fez homem, lá na cruz, morreu por nós, cumpriu toda a justiça de Deus, nunca pecou, lá na cruz, morreu sofrendo o nosso castigo. Ele é que nos dá perdão para o pecado. Ele é que nos torna novamente imagem e semelhança de Deus, né? Ele que traz de volta, vamos dizer assim, o projeto original de Deus para nós, né? E ele restaura a nossa comunhão plena com Deus, só por meio de Jesus Cristo. As pessoas costumam dizer, todo caminho dá na venda. Alguns dizem também, todos os caminhos levam a Roma, mas não é assim não. Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos leva a Deus, restaura o plano original de Deus para nós, restaura a nossa plena comunhão com Deus. E olha, meu querido, você só encontra sentido real, pleno para a sua existência, você só encontra real felicidade se você realmente se relacionar com Deus. Arrependa-se de seus pecados. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. O segundo Adão, que veio fazer de nós filhos de Deus. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador, né?
Lembre-se disso, você é criado por Deus para ser imagem e semelhança de Deus. Você é criado por Deus como alvo do seu amor, do amor de Deus, para se relacionar com Ele. E você, não sou eu que estou dizendo não, você, como eu, como qualquer um de nós, é pecador, está separado de Deus pelo pecado, condenado pelo pecado, mas continua sendo alvo do amor de Deus. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Entregue sua vida a Ele. Amém. Vamos cantar o hino. Dá